posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja liberado sobre o seu dia, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Como é bom começar um dia, independente se está chovendo, se está fazendo sol. Como é bom começar um dia sabendo que nós teremos lutas, que nós teremos batalhas, que muitas das vezes seremos até humilhados, mas que nós temos Cristo como nosso consolo, nós temos Cristo como a nossa direção e nós temos Cristo como a nossa salvação. Você tem sentido esta certeza no seu coração? Você tem vivido essa certeza na sua vida? Quando nós temos isso, nós somos felizes, independente das situações, até mesmo quando somos submetidos a testes de humilhação. Você já foi humilhado por alguma coisa? Você já teve que dar um passo atrás? Você já teve que recuar na sua posição para que lá na frente tudo desse certo? A palavra de Deus, ela nos sugere isso também. 1 Pedro capítulo 5, verso 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha que maravilha! O Senhor Deus é tão cuidadoso que Ele nos inspira através da sua palavra a estar humilhados diante da mão do Senhor. Quando nós nos humilhamos e fazemos a vontade do Senhor, quando nós queremos dar uma resposta dura, mas nós lembramos do amor do nosso Deus e damos uma resposta realmente alegre, uma resposta macia, e não ofendemos uma pessoa que nos fez mal, nós estamos também nos humilhando debaixo da mão de Deus. Você já tem feito isso? Você tem falado: Senhor Deus, eu quero te servir independente da situação, eu quero estar debaixo dos teus cuidados, eu quero que os meus sonhos sejam apagados e que os seus sonhos tornem-se uma realidade na minha vida. Faça isso. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de compaixão, é um Deus de perdão. E quando nós nos humilhamos, quando nós nos submetemos à sua vontade, à sua direção, quando nós olhamos para a sua palavra e dizemos: Senhor, eu quero guardar essa palavra no meu coração para não pecar contra ti, a nossa vida é uma vida de vitórias. Às vezes alguma batalha a gente passa apertado, mas a guerra nós teremos a vitória, porque o nosso Deus, em tempo oportuno, nos exaltará, nos levantará, e nós veremos que o poder de Deus é sobre as nossas vidas. Que você tenha um dia abençoado, e que esse dia seja um dia onde você possa testemunhar o bom perfume de Cristo que há na sua vida. Você que ainda não conhece a Deus, busque na sua palavra. Talvez você esteja se considerando um nada. Olha, eu sou inimigo da cruz de Cristo, eu estou viciado, eu sou uma pessoa que anda no pecado, eu tenho amado o pecado, isso até agora, daqui para frente não mais. Busque o Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele, e a diferença começa agora. A palavra diz que Ele vai apagar todo o seu pecado, porque Ele te perdoa, e Ele não se lembra, Ele cai no esquecimento, e agora é uma nova vida em Cristo Jesus. Não depende da sua condição, depende da sua humilhação perante Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero conversar hoje a segunda entrevista com Fernando Fernandes, um servo do Senhor, um ungido do Senhor, que tem usado a vida para louvar através de um testemunho na palavra de Deus. Vamos então a essa entrevista. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um privilégio estar retornando hoje no programa Restaurando Vidas, o meu irmão em Cristo e pastor, Fernando Fernandes. Deus te abençoe. Obrigado. Amém, por novamente estar no programa Restaurando Vidas. É um prazer estar aqui com o irmão, né? E poder compartilhar daquilo que Deus faz na nossa vida, daquilo que Deus tem, deseja fazer na vida do ser humano, né? Amém. Pastor, só para lembrar, ou para aquelas pessoas que não assistiram semana passada, o seu pai abandonou sua mãe, o senhor tinha 2 anos de idade. Eram 4 filhos, a sua mãe teve que se desdobrar, ela teve que trabalhar vários horários, vocês ficaram ali criados quase que sozinhos, né? A mais velha tinha 12 anos de idade, então o senhor conheceu tudo que era podridão do mundo. Sim. O senhor e sua família, seus irmãos conheceram o que o mundo oferecia,
e aquilo não encheu o coração de vocês. Não. O pastor de uma igreja, ele começa um trabalho, e uma missionária, então, ela vai incrementar esse trabalho e explicar a palavra de Deus para o senhor. Sim. Foi assim que nós terminamos. Mas quando nós falávamos um pouco do querer a bênção, mas não querer um relacionamento com Deus, nós paramos aí. Pastor, hoje as pessoas querem uma igreja onde haja poder. Tem essa igreja? O poder, ele é de Deus. Não é da igreja. Não é da igreja. Ele é de Deus. Agora, quando é que Deus manifesta o poder dele? Quando nós nos voltamos para ele. E Deus manifesta o poder não nos dando coisas, mas dando uma paz que o mundo não pode dar. O grande engano das pessoas hoje é achar que Deus vai fazer uma mágica na vida financeira, né? Que Deus vai fazer uma mágica nos bens dela. E não é isso, né? O poder de Deus é dentro do coração do homem. Dentro do coração do homem. O homem, quando ele entrega a vida para Deus, então ele faz como o apóstolo Paulo disse, né? Eu sei viver bem em toda e em qualquer situação. Tudo posso. Naquele que me fortalece. E quando o apóstolo Paulo fala isso, não é que ele vai lá e faz uma dívida, não consegue pagar e fala, mas Não. tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala assim, eu sei viver preso, solto, sem dinheiro, com dinheiro, sem honra, humilhado, com frio, com calor. Exatamente. Tudo eu posso porque o meu Deus é minha força. É a é força minha dele. fortaleza. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder. Esse é o poder de Deus que nos dá condições de passar por momentos felizes, né? E momentos de dor. Não é que a gente não vai sofrer mais, não vai sofrer decepções na vida. Deus passa conosco dentro dessas situações. Nos vales e nos vales desertos. E nos desertos. Eu me lembro muito do povo de Israel. O povo de Israel caminhava pelo deserto e caminhou por 40 anos. Sim. Até caminhou por 40 anos pela desobediência e pela murmuração. Porque com 1 ano, 2 anos era para estar na terra. Já era para ter chegado. Mas eu lembro também na passagem da Bíblia que tinha ali uma coluna de fogo e uma nuvem, aliviando o calor do dia, iluminando a jornada da noite, diante dos perigos, diante das feras, e o Senhor nunca desampara o seu povo. Não, jamais. Então, pastor, as pessoas às vezes não compreendem isso, que o que Deus quer dar é mais do que o dinheiro, é mais do que a satisfação pessoal, mas é aquilo que queima nos corações. Exato. O senhor tem observado isso na igreja do Senhor hoje? Essa paixão por Deus, não. Eu acredito que a maioria das pessoas, elas se aproximam de Deus querendo receber coisas em troca, né? E Deus, ele não vai fazer isso, né? Deus, ele não vai dar coisas para as pessoas. Deus, ele vai dar a presença dele, né? O amor dele, né? O carinho dele, a companhia dele. A compaixão, né, pastor? A compaixão dele, a misericórdia, porque, como nós falamos no outro programa, nós temos uma miséria dentro de nós, né? E quando nós percebemos essa miséria, nós sabemos que é só Deus que pode nos ajudar com essa miséria que temos dentro do nosso coração. Amém. Né? Porque quando a gente consegue focar a nossa vida, encontrar paz em Deus e não nas coisas, então nós conseguimos dormir melhor, conseguimos educar melhor, conseguimos nos preocupar com a nossa autoridade espiritual dentro de casa é grande. É grande. Quando nós estamos no Senhor, sim, nós temos uma resposta melhor dos filhos, exato, uma confiança melhor das pessoas que nós trabalhamos, que nos cercam. Agora, pastor, eu queria voltar um pouquinho, como é que foi essa conversão? A missionária trabalhou, mas quando o senhor teve um encontro com Jesus? Rapaz, essa missionária, ela trabalhou me evangelizando, e aí fomos trabalhar com os drogados na rua. Deus já tinha uma chamada para o senhor nessa área? Já tinha uma chamada, porque eu conhecia muita gente. Eu, na minha adolescência, na minha juventude, sempre fui muito popular. No bairro onde eu morava, conhecia quase todos os bairros. As bocadas todas? Conhecia todo lugar. Todo lugar. Então, eu era muito carismático, todos gostavam de mim, né? E eu usei essa ferramenta que Deus, esse carisma que Deus me deu, para me aproximar das pessoas e apresentar o Evangelho.
E essa missionária percebeu isso antes de mim. E ela falou assim, puxa, isso é bom. E ela ia comigo nos lugares. Às vezes sábado à noite, meia-noite, 1h, nós ficava um quarteirão antes da bocada. Todo mundo descia, a gente dava um folheto, evangelizava. Tinha um rapaz que ele era PM novo, né? Tinha acabado de se formar ali como PM. E ele, então, ia junto com o carro dele. E a gente ficava ali, e a gente abordava todos os jovens que conseguia. Alguns a gente colocava no carro, levava para a igreja, continuava ali o evangelismo, dava um chá, uma sopa, e demonstrava esse carinho, esse respeito. Que o mundo não oferecia. Que o mundo não oferecia. E essa preocupação com a vida. Com a vida. Não está se interessando pela causa dele. Pela vida dele. Né? Então, porque, como a gente sempre fala, né? O ser humano ele tem um vazio. O que o ser humano precisa? Jesus. O ser humano precisa de Jesus. E Jesus ele dá atenção para as pessoas. E nós, como cristãos, nós temos que fazer exatamente o que Jesus fazia, dar atenção para as pessoas. Tem muita gente precisando chorar, ser abraçada, tem muita gente precisando falar, gastando fortunas, né, para que alguém as ouça. Né? Pastor, eu estive num congresso há 10 dias atrás e vieram muitas pessoas eloquentes, pessoas realmente preparadas para ministrar. E eu falei com Deus, Deus, fala o que o Senhor quer de mim nesse lugar. E uma das conclusões que Deus mostrou para mim, claramente, o Espírito Santo falou diante de uma palestra, não tinha nada a ver com o que a pessoa está falando. Ele falou, volta a abraçar as pessoas. Eu falei, eu viajei 580 quilômetros de ida, 580 quilômetros de volta para aprender. Volte a abraçar as pessoas. A classe hoje pastoral, ela está muito distante das pessoas. Uma vez uma pessoa falou para mim, o que você acha que eu preciso? Um pastor falou, o que você acha que eu preciso para reconquistar a minha igreja, para ter uma presença mais... Eu falei, desce do púlpito e anda no meio do povo. Isso falta para a igreja hoje. Povo. A igreja precisa se aproximar. A igreja precisa entrar na sociedade, né? Sim. Ela precisa ir para dentro da sociedade, mas não como juiz. Não. Mas como aquela pessoa que ama. Que ama. E que quer fazer alguma coisa. Que exerce misericórdia, justiça. Né? E muitas vezes ela entra julgando, né? Julgando. E não é por aí. Eu acho que esse é o maior defeito do cristianismo, né? O cristão, ele acha que ele tem a última palavra de julgamento, né? Então, o cristão, ele sempre quer apontar o que é errado. Né? Isso é errado, aquilo é errado. E não dá oportunidade para as pessoas conhecerem a Deus. Né? Então, e as pessoas, elas percebem isso. Então, você vai evangelizar alguém, ela já está armada. Ela fala assim, vai falar que eu sou pecador. Quer ver? Vai falar que eu sou um pecador. E é mesmo. Mas a gente não precisa falar isso, porque quando Jesus ele chega através da nossa vida, a pessoa percebe a miséria dela. E automaticamente ela quer Deus. Ela fala, eu preciso sair desse estado de miséria. Eu preciso sair desse estado de miséria. Né? Então a gente não precisa julgar ninguém, a gente precisa amar, como Jesus amou todas as pessoas. Né? Jesus, ele foi capaz de negociar a lei ali, né? Quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério. Eles disseram assim, a lei diz que... É para apedrejar. Para apedrejar, tem que morrer. Né? A lei diz isso. A lei de Moisés e a gente, como cristão, muitas vezes age assim. A lei está dizendo que tem que ser assim. Vamos punir. Vamos punir. Jesus falou assim, peraí, o que é mais importante? A lei ou o ser humano? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então faz o quê? O ser humano refletir. Então quando eu amo, quando eu manifesto graça, amor pelas pessoas, quando eu sou capaz de sentar com qualquer tipo de pessoa, quando eu sou capaz de receber qualquer pessoa na minha igreja e abraçá-la, e a tratar ela como igual a qualquer outra pessoa, há uma diferença. Há uma diferença. Isso é evangelho. É mostrar Cristo através da minha vida. Cristo. É. Agora, pastor, o senhor falou dessa mulher adulta, dessa mulher que estava condenada. O senhor também fez um trabalho em São Paulo com prostitutas? A gente evangelizou assim, porque na Vila Industrial, um bairro que tem, então ali tinha travestis, prostitutas, viciados em droga. Esse grupo ficava reunido nesse mesmo lugar. Então não era específico. Não era específico, um grupo específico, eram vários grupos. E vocês iam várias tribos ali.
E a gente, então, ia até esses grupos, sem nenhum preconceito, né? Apresentar o amor de Cristo, sem julgar a aparência, sem julgar o silicone que muitas vezes a pessoa estava usando, a droga que a pessoa estava usando. A gente ia ali simplesmente para apresentar o que poderia resolver o problema. Ser mesmo um suporte, né? Como o apóstolo Paulo vai dizer assim, suportar uns aos outros. A gente pensa que assim, suporta aí essa pessoa, que essa pessoa é chata, mas a gente tem que suportar. É carregar. É carregar. É carregar. É ser um suporte, é ser um esteio. Isso mesmo. Pastor, o que eu mais ouço, até mesmo dentro da igreja, quando a gente vai lançar um projeto desafiador como esse, esse tipo de pessoa não tem jeito. O senhor concorda com essa frase? Não, de jeito nenhum. Por que o senhor não concorda com ela? Porque Deus, Ele pode dar um jeito no ser humano. Porque ninguém nasce pronto. Nascemos em pecado. Nascemos no pecado. Então ninguém nasce pronto. É por isso que Deus diz assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por quê? Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que o homem não estava pronto. O homem estava pronto, o homem estava caído. Né? É a mesma coisa se eu não educar o meu filho, se eu não acordar o meu filho para ir para a escola e não dizer para ele assim, você tem que estudar, você tem que buscar se empenhar em alguma coisa, fazer algo, ter uma profissão. Se eu não educar o meu filho, não mostrar o caminho para ele, mostrar para ele o que é certo, o que é errado, ele vai crescer. Ele vai crescer e ele vai para um caminho errado, sem sabedoria, porque não nasce pronto. Tem que buscar. Tem que buscar. E agora, a igreja tem que fazer isso. Com mais veemência. Com mais veemência. Ensinar as pessoas. E com mais simplicidade. Com simplicidade. Você já percebeu que quando você vai falar com um adolescente e você corrige um adolescente, ele não gosta. E nós somos assim, ninguém gosta de ser corrigido. Mesmo estando errado, a gente não gosta de ser corrigido. A gente quer bater quem está certo. É. Mesmo sabendo quem está errado. Mesmo sabendo que está errado. Mas quando a gente chega perguntando, né? Perguntando, como é que foi hoje? O que você aprendeu lá hoje para me ensinar? Sabe, você começa a interagir. E pegar confiança. A pessoa pega confiança. Amém. Pastor, Deus é infinito na sua estratégia e sabedoria. Amém. Mas sem palavra e sem passar pela cruz, não vai ter salvação. Não tem salvação. E hoje a igreja também esquece de pregar a cruz de Cristo, né? Esquece. Agora eu queria que você deixasse uma palavra rápida, 30 segundos aí, para abençoar alguém que está passando por um momento difícil. Eu quero deixar uma palavra no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 6, ainda da mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus, ele chegou cansado lá no poço onde a mulher estava. Jesus estava cansado, né? E isso me faz pensar que Jesus conhece o cansaço das pessoas. Jesus conhece a nossa dor. Jesus sabe quando nós estamos esgotados. Jesus sabe o que é cansaço, né? E Jesus, então, ele está sempre pronto a levantar o cansado, o caído, aquele que está exausto, que está sem direção, que não sabe mais para onde ir, não sabe onde buscar recurso. Deus é o nosso recurso. Amém. Deus é o nosso sustento. Amém. Porque Ele sabe o que é estar cansado. Amém. Né? E deixar uma palavra para aqueles também que evangelizam, né? Que se propõem a pregar o Evangelho. Por mais que você esteja cansado, vá ao encontro desse ser humano, né? Porque Deus se importa com ele. Mesmo cansado, saia do seu lugar de conforto e busque o ser humano. Amém. Porque Jesus, cansado, ele achou que era necessário passar por Samaria para alcançar aquela mulher samaritana e para dizer assim, mulher, presta atenção, não é em Jerusalém, não é aqui, é em espírito e em verdade, mulher. Amém. É em espírito e em verdade, né? Não adianta eu ser só sincero, não adianta, eu preciso da verdade de Deus. Não adianta eu ter só sinceridade, não adianta eu ter a verdade, mas não ter a sinceridade. Eu preciso ter os dois juntos, a sinceridade e a verdade. E é por isso que Jesus diz para ele, mulher, é em espírito e em verdade. Amém. E espírito ali está em letra minúscula, para confirmar que o espírito, né, é a nossa sinceridade. Amém. Me aproximo com sinceridade para essa verdade, aí eu sou transformado. Amém. Sou transformado.
Amém. Amém. Pastor, obrigado Deus pela abençoe. tua presença. Eu Deus que te agradeço, abençoe irmão. muito. E continua na obra do Senhor. Amém. Deus abençoe. Eu conversei com o pastor Fernando Fernandes e o programa Restaurando Vidas volta depois de um breve intervalo. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, ele deve andar assim como ele andou. Verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Amém. Quero orar, Senhor Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. Nós não sabemos o tempo que nos resta aqui nessa vida, mas nós sabemos que podemos aproveitar esse tempo, remir esse tempo para ouvir a Tua palavra. Fala hoje aos nossos corações, fala ao coração dessa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja impactada, transformada, que ela seja levantada pelo poder da Tua palavra. Cura, restaura e faz um milagre hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Você conhece a Deus? Você tem certeza e convicção de que você tem uma intimidade com Deus? Se você perguntar na rua, você conhece a Deus? A maioria do povo diz, eu conheço a Deus. Mas a palavra do Senhor nessa primeira carta, ela nos dá algumas características daquela pessoa que conhece a Deus. E você deve ter essas características no seu coração, porque senão você não é um conhecedor de Deus. A palavra de Deus, ela começa dizendo que muitas vezes nós podemos até pecar, mas nós podemos estar confiantes de que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra de Deus, ela combate o pecado, de Gênesis a Apocalipse. O pecado é aquilo que pode levar uma pessoa ao inferno. Uma pessoa, ela não vai ao inferno porque ela não é boazinha. Uma pessoa não vai ao inferno porque ela tem algumas características. Uma pessoa vai ao inferno se ela não for perdoada, se ela não tiver os seus pecados cobertos com o sangue de Jesus. A palavra do Senhor, quando ela diz aqui no texto, no verso 1 do capítulo 2 da primeira carta de João, ela não está querendo incentivar o pecado. Ela quer que você e eu tenhamos uma vida santa, separada do mundo, uma vida que não ama o pecado, mas se porventura, assim mesmo você e eu pecarmos, nós temos advogado, porque esse advogado, a primeira característica dele é que ele perdoa pecados. Você já foi perdoado, você já se entregou a Jesus, você já se declarou culpado, você já buscou o perdão de pecados em Cristo Jesus? Se você diz que conhece a Deus, você tem que saber que esse Deus perdoa pecados. Nós, sem o perdão, estamos condenados pela eternidade. Aquele ladrão na cruz, diz a palavra em Lucas, que ele estava ali próximo da sua morte,
Mas ele chega e vira para o Senhor, e o outro crucificado junto com Jesus, um outro ladrão, ele blasfemava, ele tentava expor Jesus, ridicularizar, e esse ladrão, com o arrependimento do seu coração, ele diz: olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não fez nada por merecer. E ele se vira para Jesus e fala: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E o Senhor Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que houve ali foi um reconhecimento de que a condição daquele ladrão era a condição do pecado, de condenação. E quando ele vê em Jesus a salvação, ele então se arrepende daquela vida. Deus perdoa pecados, Jesus perdoa pecados. A palavra do Senhor diz que também, mais uma característica, é o conhecimento de Deus. Ora, sabemos que temos conhecido, por quê? Guardamos os seus mandamentos. Interessante que muitas pessoas conhecem a Bíblia de cor, mas é uma diferença muito grande entre você ter a Bíblia na mente e ter a Bíblia no coração. Muitas pessoas que são pessoas que perseguem a palavra de Deus, muitas pessoas que se declaram ateus, elas têm conhecimento da Bíblia na cabeça, mas nunca no coração. Elas sabem versículos, elas conhecem histórias bíblicas, mas elas não as têm no coração. A diferença de quem conhece a Deus é guardar os seus mandamentos, é não ter uma vida mais dirigida pelos seus pensamentos, mas pelos pensamentos que vêm do Senhor. Interessante disso. O Senhor diz que aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a mentira é do diabo. Nós não podemos jamais dizer que conhecemos ao Senhor. Muitas pessoas que se declaram cristãs não leem a palavra de Deus, não têm interesse. Talvez deixem a palavra de Deus aberta no Salmo 91 na sua propriedade, mas isso não serve para nada. A Bíblia não é amuleto, não é como uma ferradura exposta atrás da porta, não é como um sal grosso colocado numa loja. Tudo isso são amuletos que o Senhor não aprova e que o Senhor determina que nós não os tenhamos. Mas a Bíblia, ela deve ser lida, ela deve ser meditada, diz a palavra, e ela deve ser guardada no nosso coração. Essa é a segunda característica de quem conhece a Deus. Ele guarda os seus mandamentos, ele ama a sua palavra e nela medita em todo o tempo. Tem mais uma característica aqui pelo texto: aquele que odeia seu irmão não conhece a Deus. Aquele que ama o seu irmão, este conhece a Deus. Meus irmãos, Deus morreu por nós em Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. Quando ele envia seu filho para morrer a morte, ele estava enviando o melhor que ele tinha, que era um filho único, um filho que estava ao seu lado, um filho que ele passa a fazer carne, a viver aqui nessa terra, a passar por humilhação, para que eu e você tenhamos vida. Este homem, ele morre sem pecar, e ele morre por amor a nós. Deus nos amou. Diz a palavra do Senhor em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor é a principal característica do nosso Deus, e nós, quando dizemos que amamos o nosso irmão, mas não amamos, nós não conhecemos a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você ama as pessoas? Hoje eu vejo em muitos programas falar assim: olha, eu queria que matasse essa pessoa porque ela matou uma outra. Isso é amor? Tem alguns que falam uma palavra assim que eu não gosto e não concordo: bandido bom é bandido morto. Eu falo assim: olha, bandido bom é um bandido restaurado em Cristo Jesus, porque agora ele não é bandido, mas é um salvo, é uma pessoa que está cheia do vigor da palavra, é uma pessoa que vai ter um novo modelo de vida, porque nós precisamos amar as pessoas. Nós temos visto um mundo violento, nós temos visto as pessoas se degradando, as pessoas se matando por valores irrisórios, ou até mesmo sem valor algum, só para ver a morte. Isto não é conhecer a Deus. Deus te ama, Deus quer perdoar os seus pecados, Deus quer que você guarde a palavra dele no seu coração, e Deus quer que você ame as pessoas. Isto é conhecer a Deus. Que Deus te abençoe, mas eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Senhor Deus, eu não conheço o que passa no coração desta pessoa, mas o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Em nome de Jesus,
Eu peço agora, Senhor Deus, derrama uma unção especial sobre essa vida e sobre essa casa. Derrama cura, derrama poder, derrama restauração sobre essa vida. Tu conheces e tu sabes a necessidade desse coração e tu pode fazer um milagre agora. E é no nome de Jesus que eu oro, sabendo que tu és o Deus que responde e não rejeita a oração. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia onde você mostre que você conhece a Deus. Haja de acordo com o que Deus espera. Seja feliz em Cristo Jesus. Posso clamar pela fé, posso